Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas ao webinar sobre reciclagem de pneus e as novas oportunidades de negócios. Esta é mais uma iniciativa da Francal Feiras e da Pneu Show, Feira Internacional da Indústria de Pneus. Eu sou Maria Amélia, head de produtos da Feira Pneu Show, hoje o principal evento de inovações e negócios do setor de pneus na América Latina. Bom, o objetivo aqui é promover uma rica experiência, uma rica troca de experiência e trazer conteúdo produtivo sobre o processo de reciclagem de resíduos, que, sem dúvida, hoje é a forma mais sustentável de promover a economia circular com vantagens econômicas, sociais e ambientais para a sociedade. Quem conduz com autoridade este webinar é Rafael Martins, gerente-geral da Reciclanip, considerada hoje uma das maiores iniciativas da indústria brasileira na área de responsabilidade pós-consumo, também conhecida como logística reversa. E também conosco estará Caio Marchi, diretor comercial da CBL, empresa que atua há 30 anos no mercado de reciclagem de pneus inservíveis e resíduos de borracha. Rafael, Caio, muito obrigada por estarem aqui conosco, nos apoiando com este conteúdo, que eu acho fundamental para tantas outras atividades e principalmente para a preservação do nosso meio ambiente. Vamos dar agora início ao nosso webinar, chamando o Rafael e, em seguida, ouviremos o Caio. Vamos lá, Rafael, a palavra é sua. Boa tarde, Maria Amélia, muitíssimo obrigado. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Vou tentar ser um pouco breve, mas passando por todos os pontos principais aqui para a gente da nossa operação. Bom, iniciando então, é um prazer, né, essa oportunidade de a gente estar aqui apresentando a Reciclanip e falando um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz na coleta e destinação de pneus inservíveis no Brasil. Então, a Reciclanip, a gente tem um pequeno histórico, né? Ela é uma associação formada pelas fabricantes nacionais. Então, do histórico que a gente coloca aqui desde o começo das atividades, né, da indústria de fabricação de pneumáticos no Brasil, na década de 20. Em 1960 é formada a ANIP, que é a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, que tem como por objetivo a defesa institucional e representação do setor de pneus no Brasil. Em 99, inicia-se o nosso Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis, com base na Resolução CONAMA 258 de 99. Em 2007, é criada a Reciclanip, né, com fins específicos da operação de logística reversa de pneus, em nome das fabricantes nacionais. Em 2009, a gente tem a atualização da resolução CONAMA, a 258 deixa de existir para 416, que está vigente até hoje. Em 2010, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aqui nós temos os nossos quadros de associadas, né? São todas fabricantes nacionais, fabricam pneus no Brasil. Então, a Reciclanip é criada em 2007 para fortalecer aquele programa que já existia lá desde 99, com o intuito de coletar e destinar pneus inservíveis. Então, para a criação da Reciclanip, nós nos espelhamos nas congêneres, né? Nas entidades que faziam esse tipo de operação na Europa. Porém, a gente vai comentar mais para frente hoje, mas pela dimensão do Brasil e pelo nosso volume de geração de pneus servíveis, hoje a Reciclanip já é maior, né, em volume do que todas essas entidades europeias. Então, a Reciclanip é criada exclusivamente para cuidar dessa parte de coleta e destinação de pneus inservíveis em nome das fabricantes nacionais. Então, tem aí um histórico jurídico, né, que eu comentei, começa a resolução 258 do CONAMA, vem para 416, que está atual, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Lei 12.305, que é concomitante à resolução CONAMA, né? Então, as duas estão vigentes e elas são complementares em alguns pontos e a lei atualiza alguns outros pontos, tá? Muito importantes. Então, o que falava a resolução CONAMA 416, né, que está vigente? Quais são as regras aplicadas aos fabricantes nacionais e também aos importadores na destinação, coleta e destinação de pneus inservíveis? Hoje, nós temos como meta
todos os pneus que nós colocamos no mercado de reposição, nós temos que coletar e destinar um pneu. Então, a nossa meta é de 1 para 1, é de 100%. Tudo aquilo que a gente coloca no mercado de reposição, a gente tem que coletar e destinar. Essa meta, ela não é calculada em quantidade, em unidades. Ela é calculada em peso. Então, tem o que a gente chama de fator de desgaste, que é de 30%, que é a diferença de peso entre um pneu novo e um pneu inservível que já está desgastado. Então, olhando do ponto de vista dos fabricantes nacionais, né, como funciona a nossa meta, tá? O que a gente chama de mercado de reposição. Então, tudo que a gente produz, mais tudo que a gente importa, que também os fabricantes nacionais também importam uma parte de pneus complementar, e o que sai da nossa meta? O que é vendido para equipamento original, ou seja, o que vai para carro novo, porque você não tem um resíduo ali, né? Não tem o que coletar quando você coloca um pneu num carro novo, não tem o que coletar em contrapartida. Então ele não gera resíduo. E também sai da nossa meta o que é exportado. O pneu exportado, ele não vira resíduo no Brasil, então não tem como coletar também. Então isso vezes 0,7 para aplicar o fator de desgaste do peso. A resolução CONAMA colocava como obrigação também a implementação de um ponto de coleta em todo o município acima de 100 mil habitantes. Tá? E aí, quando vem a lei, em 2010, ela aplica o conceito da responsabilidade compartilhada. O que quer dizer? Na cadeia do pneu, né, do produto pneu, não são somente os fabricantes ou importadores que lucram com esse produto, que participam desse produto. Nós temos distribuidores comerciantes, a lei coloca a responsabilidade, inclusive, nos consumidores também, e nos titulares de públicos de limpeza urbana. Então, em que momento a lei e a resolução CONAMA, elas são conflitantes e atualizadas nesse sentido? A resolução CONAMA colocava ali que a responsabilidade dos pontos de coleta eram dos fabricantes. Em contrapartida, para ser possível isso, para ser viável, né, uma vez que pagar aluguel em todo o município acima de 100 mil habitantes para o ponto de coleta seria totalmente inviável, a resolução CONAMA colocava a possibilidade dos fabricantes fazerem parcerias, convênios com as prefeituras. Então, a prefeitura disponibiliza ali algum galpão, algum espaço que ela tenha para armazenar o pneu inservível, e aí todo o comércio do município manda o pneu inservível para lá, para a Reciclanip coletar. Já na lei, a lei, quando vem em 2010, ela fala que quem usar prefeitura, quem usar poder público na sua operação de logística reversa, tem que remunerar, tem que pagar a prefeitura. Porém, ela redistribui também as obrigações. Então, o que a lei fala a partir de 2010? Os comerciantes, o consumidor tem que devolver o pneu inservível para onde ela comprou, né, para o comércio. Os comerciantes e distribuidores têm que efetuar a devolução para os fabricantes, e os fabricantes e importadores têm que dar a destinação ambientalmente adequada. E se usar a prefeitura, tem que remunerar a prefeitura. Então, hoje, como funcionam, tá, os pontos de coletas da Reciclanip? Infelizmente, o comércio ainda não participa na cadeia da logística reversa. Então, esses pontos de coleta, não é feito a devolução para os fabricantes nacionais dos pneus inservíveis, como fala a lei de 2010. Então, a Reciclanip mantém os pontos de coletas em parceria com as prefeituras. Uma vez que esse ponto de coleta atinge uma carga, ela entra em contato com a Reciclanip e nós contratamos uma transportadora para lá buscar esses pneus inservíveis. Toda a operação da Reciclanip ela é terceirizada, tá? Nenhuma operação é feita direta. Então, nós não temos caminhões, nós não temos trituração, toda a nossa operação é feita com parcerias. Então, a logística é feita assim também. E a Reciclanip é a única entidade de pneus inservíveis que atua no Brasil inteiro, como fala a resolução CONAMA. Então, aí o quadro de evolução, né, dos nossos pontos de coleta. Em 2019, nós fechamos com 1.053 municípios conveniados com a Reciclanip, tá? Então, pontos de coletas em 1.053 municípios, porém a gente ainda coleta em aproximadamente mais 350 municípios sem um ponto de coleta formal, mas que a gente acaba coletando na rota. Na logística, a gente passa pelo município e acaba pegando ali em alguns pontos do comércio. Então, aí a gente tem o nosso quadro de distribuição de geração e coleta de pneus inservíveis. A gente sempre ressalta isso, por quê? Porque quando olha esse mapa, você vê que 80% da nossa coleta está concentrada na região sul e sudeste.
porém não é que há uma predileção da Reciclanip em coletar mais nessas regiões. Na verdade, a geração do pneu inservível está mais concentrada nessas regiões. Tá? Então, hoje, nós temos um aplicativo que funciona tanto por acesso ao celular quanto no nosso site, que ele programa toda a nossa coleta, ela passa por esse aplicativo. Então, uma vez que o ponto de coleta atingiu ali uma carga, pelo aplicativo ela solicita uma coleta, que já cai automaticamente para a transportadora que está cadastrada para aquela rota, que já informa a data que vai ser feita essa coleta. Então, ela é todo 100% automatizado o nosso processo, dando muito mais segurança e transparência. Falando aí, já entrando em alguns números, né, a nossa logística é uma operação realmente muito grande, como eu comentei. Hoje ela já ultrapassa as entidades europeias e nós temos aproximadamente 90 caminhões diariamente realizando coleta de pneus inservíveis, retirando aí aproximadamente 1.250 toneladas por dia. Então, um pouquinho como funciona o ciclo do pneu, né? Os fabricantes, né, fabricam ali, o pneu sai da fábrica, ele vai para o comércio, então na loja, revendas, borracharias, e quando é feito a troca desse pneu, que é o que a gente chama de mercado de reposição, né, o consumidor vai na loja, no comércio, troca o seu pneu e deixa o pneu inservível no próprio comércio, né? Raramente são os casos que leva-se para casa esse pneu velho. Hoje já se deixa no próprio comércio. O comércio pega esses pneus inservíveis, encaminha para um ponto de coleta da Reciclanip. Uma vez que o ponto de coleta atinge uma carga, ele solicita a coleta pelo aplicativo e a Reciclanip já fica responsável aí por encaminhar uma transportadora para realizar essa coleta até um ponto de destinação dos nossos parceiros que fazem a destinação ambientalmente adequada, tá? Para o produto ser reaproveitado de alguma forma. Então, trazendo aí mais alguns números da nossa operação, né? Só no ano de 2019 foram coletadas e destinadas 471 mil toneladas de pneus inservíveis. Então, assim, é uma operação muito significativa em volumes quantitativos. Então, desde o começo da nossa operação até o final de 2019, nós já destinamos 5,23 milhões de toneladas de pneus inservíveis. Então, assim, é muito volume mesmo. Isso é o equivalente, tá, a 1,04 bilhão de pneus de carro, de passeio normal, né? O carro Aro 15, 16, 17, que é usado nos carros de passeio. Então, a gente faz essa conta só para ter uma dimensão de volume. E essa operação, ela não é financeiramente autossustentável. O que isso quer dizer? A partir da reciclagem do pneu, a gente ainda não consegue fechar a conta de toda a operação, logística mais processo de trituração, de destinação do pneu. Então, é necessário um investimento, né, subsídios anuais dos fabricantes de pneus para manter essa operação de pé, manter essa operação rodando. Então, já desde o começo, lá de 99 até o final de 2019, já foi investido pelas fabricantes nacionais, pelas nossas associadas, um montante de 1,6 bilhão de reais. Então, é um valor muito significativo também para poder manter essa logística reversa funcionando e poder coletar esse pneu inservível e garantir que ele não fique parado no meio ambiente, né, causando prejuízo. Só no ano de 2019, o investimento das fabricantes foi de 84 milhões de reais para poder manter essa operação correndo. Então, eu trago aqui o quadro quais são as nossas destinações, né? E aí a CBL vai poder comentar um pouquinho com muito mais propriedade, que está operando nisso no dia a dia, mas quais são as destinações da nossa operação, né, da Reciclanip? 57% do nosso volume coletado, ele é destinado em valorização energética, ou seja, coprocessamento, ele funciona como um combustível para a indústria de cimento, claro que aprovada pelo IBAMA, com todas as medidas de segurança, né, para poder utilizar o pneu como combustível alternativo ao coque de petróleo. Então, o maior volume que nós temos hoje, ele é encaminhado para a valorização energética, justamente por ser um volume muito grande de pneus inservíveis, né, que nós coletamos. Então, não tem demanda o suficiente nos outros mercados de reaproveitamento do pneu reciclado.
Então, a maior parte, 57%, é encaminhado realmente para valorização energética. 22% desse volume, ele vira, assim, produtos derivados do pneu inservível, e aí nós temos artefatos de borracha, quadra de futebol, society, né, asfalto, entre outras utilizações, tapetes, pisos de borracha e outras funções que a borracha granulada do pneu inservível é utilizada. 13% desse volume são produtos de laminação de borracha, aí tem persinta, sapatos, entre outras utilizações. E 8% desse volume, hoje, o pneu, quando ele é fabricado, ele vai aço na sua massa, né, digamos assim, para dar mais segurança na utilização do pneu. Esse aço ele é extraído no processo de trituração e ele retorna para a própria siderúrgica. Então, trazendo aí mais alguns dados, né, e volumes da nossa operação, desde 2011, o IBAMA, que controla a meta nacional das fabricantes e dos importadores, ele começou a publicar um relatório anual de pneumáticos, onde ele demonstra ali qual que era a meta das fabricantes e dos importadores, qual que foi o percentual atingido. E é com muito orgulho e satisfação que a gente fala que as fabricantes nacionais sempre cumpriram mais de 100% da sua meta. E quando a gente olha desde 2011 até 2018, infelizmente 2019 ainda não foi publicado pelo IBAMA, nós estamos aguardando sair essa publicação para poder usar o dado oficial, mas até 2018, que é o número que nós temos, registro no IBAMA, nós já destinamos um volume a maior do que a nossa meta de 105.502 toneladas, um total de cumprimento aí de meta de 103%. E é importante ressaltar, sempre que a gente mostra esse número e que a gente fala que a gente cumpre 100% da nossa meta, a gente ouve muitos questionamentos, muitas dúvidas no sentido de, mas se vocês coletam tudo, como que eu ainda acho pneu no meio ambiente? Como que ainda tem pneu descartado irregularmente? Como que ainda a gente ainda vê, infelizmente, pneu no meio ambiente, descartado em rodovias, em vários locais? Porque essa meta ela é dividida para fabricantes e importadores. E como eu comentei, a Reciclanip ela opera somente em nome das fabricantes nacionais. E, infelizmente, do outro lado dos importadores, nós temos aí que, historicamente, a meta nunca atinge o 100%. Então, desde o começo da publicação do relatório de pneumáticos, nós temos um passivo ambiental de 308.107 toneladas por parte dos pneus importados. E já finalizando, né, hoje os grandes desafios que são enfrentados pela Reciclanip, pela indústria nacional de pneus, é realmente poder otimizar as nossas destinações, otimizar as finalidades, né, que são aplicadas à reciclagem do pneu inservível, para poder tornar o pneu um resíduo de valor positivo. Né? O que isso quer dizer? É que não haja mais a necessidade dos constantes subsídios da indústria nacional para manter essa operação rodando, né? Que ela possa ser autossustentável e principalmente para poder aplicar, por exemplo, para que o pneu inservível possa voltar a ser pneu, que hoje, infelizmente, ainda não há uma tecnologia viável para utilizar a borracha do pneu inservível na fabricação de pneus novos devido, em grande escala, né? Devido às normas de segurança realmente na fabricação dos pneus. Mas isso tem avançado bastante, a gente acredita que muito em breve a gente vai conseguir atingir esse desafio. É isso, agradeço muito a oportunidade. A gente tem o site da Reciclanip, onde tem mais informações, podem localizar os pontos de coleta, onde estão os municípios. E é isso, agradeço a oportunidade. Maria, eu dou a palavra. Pois é, Rafael, que ótimas colocações, esse tema é muito interessante, né? E eu estou aqui impressionada com os dados e os números são muito consistentes. Sim. Imagina, na ordem de 5,23 milhões de pneus inservíveis. De tonelada, quer dizer, eu nem sei se você falou aí uma comparação, mas eu realmente nem sei exatamente, é muito volume. E eu queria até fazer uma observação, que eu sei que me passaram aqui, mas eu falei, gente, olha, dentre os produtos, né, que são utilizados aí na hora da transformação, a nossa cidade natal, Franca, né, ela consome, ela faz o uso do regenerado de borracha para matéria-prima de sola de sapatos. Então, a gente aí apoia e está dentro de todo esse processo de reciclagem
Parabéns, Franca, também, que deve ter outras cidades, mas é a nossa cidade natal, a gente não pode deixar de falar. Bom, Rafael, muito obrigada mesmo. A gente agora continua com o Caio, da CBL. Perfeito. E antes disso, eu só quero fazer uma observação. Não deixem de colocar os nossos participantes aí que estão conosco também, muito obrigada. Não deixem de participar colocando as suas perguntas no nosso chat. E no final a gente volta com os palestrantes para a gente responder e bater um papinho, tá bom? Vamos lá, Caio, com você. Boa tarde aí a todos. Obrigado primeiramente aí pelo convite em estar participando dessa apresentação aí e levar um pouco da informação aí desse mercado aí de reciclagem e destinação de pneu aí, que é bem grande. Meio que como, coincidentemente, uma continuação aí dessa apresentação do Rafael, a CBL é uma empresa que trabalha aí há mais de 30 anos nesse ramo de reciclagem de pneu e destinação de pneus e resíduos de borracha. Então, eu vou compartilhar aqui também uma apresentação nossa aqui da empresa, mostrar os processos, os produtos e como a CBL trabalha aí nesse mercado. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Então, vamos lá. Como eu falei, a CBL foi fundada... Peraí, que acho que não passou o slide aqui. A CBL foi fundada lá em 1988, então é um bom tempo aí de casa. E a nossa matriz, que começou com esse tipo de trabalho, em São Bernardo, né? E aí, dentre todos esses anos, hoje a gente conta com 7 plantas aí no Brasil, espalhadas aí, até pelo que o Rafael comentou, o Brasil é muito grande, né, em termos de distâncias, então a gente acabou, com o passar dos anos, conforme foi aumentando os volumes de destinação, a gente foi indo para os pontos onde tem mais esses volumes de pneu inservível, para diminuir essas distâncias transportadas, né, porque quanto mais longe, isso acaba elevando esse custo aí que teria na reciclagem de pneu. Então, essa é só uma demonstração aí da CBL, como que ela é repartida, né? Então, a gente tem a parte da trituração de pneus, né? Que aí entra pneu de caminhão, pneu de carro, a gente faz pneu maciço, pneus OTRs, aqueles pneus gigantes, em todas as nossas plantas, e esses pneus gigantes é feito na nossa matriz em São Bernardo. A gente faz algum também tratamento de resíduos industriais, todo tipo de resíduo de borracha. A gente também faz essa trituração e esse envio para coprocessamento, né? Um dos destinos que tem esse material. Temos também a parte de granulação, né? Como o Rafael falou, então é onde você pega esse pneu e você, além de triturar ele, que seria o tamanho que hoje é fornecido para as indústrias de cimento, você faz o granulado, o pó para asfalto, que aí tem mercado de asfalto, tem mercado de peças, né, de borrachas em gerais, tem o granulado para pisos, aqueles pisos de playgrounds, pisos de academia, o próprio gramado, aquela grama sintética que tem aquela borrachinha, e pista de atletismo, aí são grandes ramos que você pode atender com esse produto final. E temos também uma planta onde a gente faz a fabricação do regenerado de borracha, que é onde o pó desse pneu, ou o pó da raspa de pneu, por exemplo, ela passa por um processo onde ela volta a virar uma massa, né, que você consegue utilizar aí até como matéria-prima em alguns produtos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Nós temos também a nossa logística, né? Então, a nossa empresa de transporte, que é quem faz todo esse apoio aí de coleta e transporte final do picado. Então, tudo isso faz parte aí do que nós chamamos de Grupo CBL. Aí, aqui é um mapa só para demonstrar onde a CBL está localizada aí no Brasil.
Consequentemente, como o Rafael falou, a geração está mais aí no sul e sudeste, então só nessa região aí de Minas, São Paulo, nós temos aí 4 plantas, né? No sul tem uma, e uma em Goiás e uma na Bahia. Então, aqui nós temos os informativos de capacidade de produção que a gente tem em cada planta. A nossa principal planta aí, em termos de capacidade é São Bernardo, em São Paulo. E aí depois a gente tem a planta de Cravinhos e Feira de Santana, que aí são as segundas aí em participação dentro do nosso grupo. E depois a gente tem Nova Santa Rita no Rio Grande do Sul, Matozinhos, Minas Gerais, e Sarapuí, que é a nossa planta onde a gente não faz o chip, né? Faz só o regenerado. Aí, só para exemplificar um pouco, né, o que são os produtos, né, como que é, a gente está falando aí de pneu inservível, pneu sem vida, aquele pneu que não tem mais dentro de normas de recapagem e reutilização, ele é o pneu que não tem mais uso mesmo, é o que chega para nós aí, e alguns tipos de resíduo de borracha que a gente trabalha, desde resíduo de borracha crua e vulcanizada. Aqui é meio que uma sequência de como que funciona, né? Então, nós temos aí veículos, né, que fazem a coleta em pontos de coleta, onde tem uma carga cheia, né? A gente acaba não fazendo coleta ponto a ponto de quantidades pequenas, a gente faz com cargas fechadas, né? Então, a gente faz a coleta, traz para a nossa planta, né? Aí faz a trituração, da trituração tem a separação do aço, que o pneu é composto aí de 30% de aço, que grande parte dele a gente consegue fazer a separação no processo de trituração, e aí tem a destinação final, que hoje um dos principais é coprocessamento mesmo em fábricas de cimento, e os outros produtos, né? Então, a gente tem o transporte também desse produto final. Então, um dos tipos de destinação, como o Rafael falou hoje, um dos principais aí no Brasil, um dos maiores, é o coprocessamento, né? Onde ele vai substituir o carvão coque no forno de cimento. Então, como o Rafael falou, a cimenteira ela tem que ter todo o licenciamento para isso, todo o controle para isso. É um processo que tem zero resíduo, então o pneu ele queima dentro do forno de cimento, e o mínimo de resíduo que sobra é incorporado, né? Faz parte disso. Então, é um processo limpo, né? Que gera aí essa energia, essa reciclagem energética, vamos dizer assim, né? Aí os tipos de destinação, o Rafael falou bastante disso, né? Laminação, coprocessamento, granulação e pirólise. Então, aí, a CBL faz parte só da parte de granulação e coprocessamento, nós não atuamos hoje na parte de laminação e pirólise. Lá atrás, historicamente, nós participamos de laminação, quando o pneu ele era um pneu de lona, era um pneu que não tinha aço, né? Então, existia essa laminação que virava borracha de rodo, sola e salto de bota, entre outros produtos pequenos que poderia fazer com esse pneu. Hoje nós fazemos só a trituração, né, e a granulação. Então, a gente diz que esse processo de trituração, granulação, ele tem zero perda. Então, cada quilo de pneu que chega para a CBL, ele é destinado como chip para a cimenteira, como granulado para esse mercado de produtos, ou como aço para siderúrgica. Não se perde nada. Tudo que entra, ele tem um destino. Não existe nenhum resíduo desse processo. Todo ele é aproveitado. Então, aqui nós temos algumas ilustrações, como eu havia falado antes, de produtos finais que podem ser usados com o granulado e o pó. Então, o pó de pneu, ele faz parte, né, ele pode fazer parte da emulsão asfáltica, onde hoje esse mercado comprova que o asfalto com pneu, com o pó de borracha, ele tem uma longevidade maior, porque ele tem uma melhor elasticidade, ele contrai e retrai sem ele gerar trincas. Então, é um asfalto que ele tem um custo maior pelo processo deles de fabricação, mas é um asfalto que tem uma
um valor aí futuro bem melhor para você reduzir a manutenção. E o granulado hoje, grande parte, a maior parte aí desse produto, ele vai para essa parte de pisos, seja em placas ou seja pisos em loco, como parquinhos, pista de atletismo, entre outros. Então, esse aí, nessa parte de granulado, seria um dos maiores mercados aí para esse produto, e o próprio gramado sintético, que está aqui no próximo slide para vocês verem. Então, fazendo aí uma brincadeira, aquela borrachinha que toda esposa fica brava quando o marido leva para casa, né? E derruba tudo, tem que entrar pela porta dos fundos, né? Então, essa é a borrachinha que acaba protegendo esse gramado aí, fazendo parte também da absorção de impacto de quem está jogando. Aí, os tipos de denização, aí também eu vou falar do pó, né? Então, o pó, além do asfalto, existem algumas empresas que utilizam esse pó para fazer tapete automotivo, manta de borracha, lona de freio de caminhão. Então, tem grandes mercados aí que conseguem também absorver parte desse produto. E aí, agora eu vou falar um pouco do regenerado, que é da nossa empresa Pneu Sarapuí, que faz parte do grupo CBL também, que é onde a gente trabalha aí com raspa de pneu, né, gerada nas recapadoras, e também com o pó de borracha. O que influencia qual produto eu vou usar é o tipo de qualidade final que o cliente precisa. Então, esse regenerado aí se faz correia, se faz banda de rodagem. Então, por exemplo, hoje um pneu novo pode não estar usando aí a borracha do pneu inservível. Mas talvez um pneu que foi recapado, ele já está usando parte dessa borracha que um dia foi pneu, entendeu? Então, ela já, na composição da banda de rodagem, já é utilizado uma parte de regenerado, onde volta aí o pneu a rodar, a virar pneu novamente, não, né? Mas fazer parte de um pneu novamente. Aí aqui a gente queria falar também do geral aí da CBL, né? Que ela trabalha aí com lógica reversa de todos os tipos de pneu, como eu falei, de resíduos de borracha também, todos os tipos de resíduos de borracha a gente trabalha. São duas legislações distintas, como o Rafael até comentou, o pneu tem uma própria, né? Então, resíduo de borracha vai pela legislação de resíduos sólidos, e a CBL não quer e não vai parar no tempo. A gente está sempre em busca de novos negócios, de tentar colocação em novos mercados desse produto, para cada vez mais ter uma melhor utilização, vamos dizer assim, desse pneu depois que ele vira inservível. E para finalizar, tem aqui um link, depois o pessoal aí da Francal vai até colocar, vai disponibilizar para vocês, é um vídeo institucional aí de quando nós completamos 30 anos, e nele ilustra bem essa questão do processo, do pneu vindo inteiro, sendo triturado, virando granulado, e mostrando um pouco de cada nossas plantas aí do Brasil. Vale a pena aí, é um vídeo curtinho e bem demonstrativo para vocês. Uau! Maria? Sou aqui comigo agora. Uau, gente, eu estou aqui, muita informação, e com certeza esse tema ele deve ser abordado novamente em uma outra oportunidade, porque eu tenho certeza que ficaram aí dúvidas e outras questões que a gente pode falar. Eu queria citar aqui, eu não posso deixar de citar, que eu achei incrível, as duas apresentações, obviamente, mas achei incrível a questão de ter um aplicativo que facilita a programação das coletas. Eu acho que a tecnologia está aqui do nosso lado, está no nosso dia a dia, e eu achei que isso merece os parabéns, assim, de verdade. Bem, antes da gente seguir para perguntas, eu quero agradecer o Caio, muito obrigada pela sua disponibilidade. Rafael, muito obrigada de novo. A gente
conta sempre com vocês para trazer um conteúdo com diferença aqui para os nossos participantes, porque sabemos que vocês dominam o assunto que trabalham, né? E alguém perguntou aqui se a apresentação da Reciclanip iria ficar disponível. Sim, ela ficará na descrição do vídeo, certo? Vamos lá, vou fazer algumas perguntas aqui, eu vou intercalando umas perguntas que eu acho curioso com a pergunta dos participantes. A primeira, eu não sei se eu não peguei, enfim, eu queria saber qual a tendência da reciclagem no Brasil, a reciclagem material ou o aproveitamento energético? Como que funciona isso? Qual que é essa tendência, ou a maior tendência, digamos assim? Bom, eu posso comentar rapidamente, o Caio com certeza pode dar mais detalhes também nesse sentido, Maria. Hoje, pelo nosso grande volume, eu acho que, independente de tendência, o aproveitamento energético, ele sempre vai caminhar em paralelo, pelo grande volume de geração de pneus inservíveis hoje que a gente tem. Então, é difícil você ter mercado para atender toda essa coleta que nós temos, né? Fora a operação que é feita ainda por parte de importadores, como eu comentei também. Então, eu acho que eles sempre vão caminhar em paralelo. Como eu comentei, né, também na apresentação, hoje a indústria tem investido bastante, tá, em pesquisa e desenvolvimento, em métodos de desvulcanização. O que isso quer dizer? A borracha, quando ela é usada na fabricação de pneus, ela é vulcanizada com aço no meio. Então, hoje, uma das grandes dificuldades que a gente tem para essa borracha voltar a ser utilizada em pneus novos é justamente esse processo de vulcanização. Então, nós temos estudado e buscando bastante essa questão da desvulcanização para que a borracha possa ser 100% reaproveitada na fabricação de novos pneus. Porém, isso ainda é um desafio a médio e longo prazo que a gente está buscando. E acho que questões de reaproveitamento, até o Caio pode comentar melhor do que eu nesse sentido. Isso, não, todo bem correto, Rafael. Assim, hoje o mercado de coprocessamento, ele é o maior volume aí, e com uma regularidade, né, vamos dizer assim também, que ele acaba tendo, né, durante todo o ano, aí, historicamente, mas a gente tenta aí, um mercado que a gente tem sentido que tem crescido um pouco é esse mercado do pó de asfalto, o asfalto com o pó de borracha, né? Verdade. Isso a gente tenta trabalhar em cima para desenvolver, porque é um mercado aí que historicamente ele vem crescendo. O microfone está no mudo, Maria. Pronto, voltei. Posso seguir aqui com as perguntas? Sim. Uma pergunta aqui do Matheus Trindade. O Matheus pergunta, obrigada, Matheus, por participar, e ele pergunta aqui se tem algum custo para as empresas, na coleta, para as empresas conveniadas. Então, olhando na nossa operação, né, como eu comentei, Maria, a operação ela é custeada hoje 100% pelas fabricantes nacionais. Então, a operação da Reciclanip ela é custeada pelas fabricantes. Então, óbvio, a gente tem alguma receita, né, com a destinação dos pneus, porém ela não cobre toda a nossa operação. Então, sim, todas as fabricantes nacionais são as que custeiam, né, a nossa operação de logística reversa. E como eu comentei, em 2019 foi investido um montante de 84 milhões de reais para poder manter essa operação rodando, manter essa operação de pé. Então, é um valor bastante significativo que é investido realmente pelas marcas nacionais para poder garantir que esse pneu vai ser coletado e destinado da maneira correta. E que bom, né? Que bom que elas investem, que bom que tem esse olhar nesse sentido, que é um olhar, eu imagino que seja um olhar no movimento mundial aí no sentido de tornar o que não era, ele tornar ser em algum outro momento, de alguma outra forma. Parabéns a todas as empresas que apostam e que apoiam este processo. Tem uma outra pergunta aqui, agora de Ricardo Alípio. Obrigada, Ricardo.
qual é a capacidade de absorção de pneus inservíveis, PRK? Acho que a pergunta que você colocou foi outra, Letícia. Eu fiz a primeira, o Ricardo Alípio colocou várias perguntas, mas eu fiz a primeira aqui. Qual é a capacidade de absorção de pneus inservíveis PRK? Pelo que eu entendi, tá, Maria? Acho que as duas perguntas estão ligadas, né? Acho que a segunda foi a que saiu mais completo, acho que essa cortou no meio. Mas, respondendo, assim, a gente não tem, tá, esses números por parte do mercado de reciclagem ou por parte das cimenteiras. O que a gente sabe, tá, é que olhando pelo menos os dados que são divulgados, tá, pela indústria de cimento, até o roadmap que eles divulgaram recentemente, no final do ano passado, hoje a demanda de utilização de pneus inservíveis ou outros mesmo tipos de resíduos no coprocessamento, ele é muito grande. Então, salvo engano, os pneus servis representam hoje na faixa de 5% do combustível das cimenteiras. Então, assim, a demanda para aumentar isso ainda é muito, muito grande por parte da indústria de cimento. Realmente, isso a gente tem de informação. Falta realmente pneu inservível, na verdade, às vezes até para fornecer para toda essa demanda. Com relação à indústria de reciclagem, eu acho que é mais difícil porque ela é muito mais fragmentada, né? Acho que até o Caio talvez tenha mais informações nesse sentido. Mas até onde eu tenho informação, hoje a gente tem fornecido, até pode me corrigir, fica à vontade, Caio, mas eu acredito que muito próximo à demanda total, né, dessa parte de reciclagem. Vou dizer que hoje, falar que está faltando esse material de granulado e pó para o mercado interno estaria sendo injusto. Hoje o mercado que tem aí de consumo está sendo atendido aí pelas empresas que acabam produzindo esse material. Tanto que tem até alguma parte desse mercado que é para exportação, entendeu? O pessoal que atende empresas de fora do país, de pisos, entre outros mercados aí, que acaba excedendo o que o mercado interno absorve. Ok. Agora nós temos aqui uma pergunta do Ricardo Soares, direto para o Caio. Caio, vocês têm fornecedores de equipamentos destinados ao downsizing de pneus e geração de matéria-prima pó de borracha? Com você, Caio. Agora é direto para temos você. Sim, né? Isso faz parte da nossa produção, né? É o próprio maquinário que a gente usa aí na produção de granulado e pó. Mas a gente tem, sim, algumas máquinas são nacionais e partes são importadas também de marcas de fora. Mas a gente tem, sim, hoje capacidade aí, até, vou te dizer que a gente está trabalhando, daria para aumentar aí pelo menos mais uns 40% em cada planta, se for rodar direto, se tiver esse consumo do produto final. Entendi. Agora é uma pergunta nossa aqui mesmo, que eu tive conhecimento que a média de recuperação de recicláveis plásticos e papel no Brasil não chega a 10% do resumo pós-consumo. O que vocês, né, atribuem o sucesso da reciclagem de pneus no Brasil com praticamente 100% dos pneus inservíveis sendo destinados de forma ambientalmente adequada? Isso é muito bacana. Assim, estou aqui feliz, né, por trabalhar com o setor, a gente fica bem feliz com isso. Como que é respondido esse sucesso? Olha, Maria, acho que aí é um ponto muito importante mencionar, é que a gente começou a nossa operação já há muitos anos atrás, né? Então, nós estamos operando desde 99. Então, assim, quebramos muita cabeça para chegar no 100% também, né? Eu acho que um dos pontos de dificuldade aí também, de embalagem, de plástico, é realmente chegar nesse descarte final, né, do consumidor, que
precisa de um trabalho muito forte até de conscientização do descarte, né? De separação, de fazer um descarte correto. Muitos municípios, infelizmente, não têm uma coleta seletiva de resíduo separado para fazer. E no caso de pneus, um fator que facilita um pouco é que quando o consumidor faz o descarte, ele deixa o pneu inservível ali no mercado, no comércio, no varejo, onde ele comprou o pneu novo. Então, acho que isso também contribui, né, para o sucesso da nossa operação e para a gente conseguir atingir a coleta desses pneus inservíveis. Caio, quer comentar? O apoio, né? Não, imagina. O apoio das fabricantes e importadores também, o empenho em cumprir realmente a meta e cumprir a operação, manter isso funcionando e da melhor maneira possível. Caio, quer comentar alguma coisa a respeito? Não, faz sentido, porque eu acho que é muito mais diversificado esse final de vida do plástico, entre outros, do que o pneu, né? Então, o pneu, querendo ou não, temos transportadoras aí no Brasil inteiro, mas onde eles acabam, nas grandes regiões é que eles acabam trocando esse pneu por um novo e gerando esse pneu inservível. Então, isso acaba ajudando, né? Além do empenho de todo mundo aí, como o Rafael falou, desde 99 isso já vem sendo trabalhado e já está bem amadurecido, né? Depois desses anos todos aí trabalhando. O que eu vejo, Rafael, me corrija, Caio também se eu estiver errada, mas o que eu vejo é que como a importância de trabalhar um conceito, uma educação, né? Quer dizer, que começou lá atrás, obviamente, se vocês têm trabalhado isso não só nas transportadoras, enfim, mas até para a gente mesmo, né, que somos transportes de veículo de passeio, mas como é importante a educação nessa questão de que, olha, então todo mundo contribui, cada parte contribui, e isso, obviamente, quando cada um coloca o seu grãozinho, acaba chegando próximo ou ao 100%. Então, esse trabalho de educação, de colocar um conceito, ir além e não desistir de trabalhar, quer dizer, começar lá atrás e mudando, né, que o difícil é mudar a educação na cabeça de todo mundo, enfim, isso aí é muito legal. Eu acho uma delícia quando a gente tem essa comunidade, né, a gente forma essas comunidades e todo mundo coopera, cooperativas, enfim. Nós temos uma outra pergunta aqui, agora, dos nossos participantes aqui, Antônio Delgado, que me pergunta qual a maior dificuldade na logística reversa? Bom, olhando aqui da nossa parte, né, falando enquanto Reciclanip, eu acho que o nosso maior desafio hoje, sem dúvida nenhuma, é justamente a questão da logística brasileira, né? Hoje nós temos o Brasil, um país de dimensões continentais, né, de norte a sul, Brasis totalmente diferentes e que demandam, às vezes, operações muito específicas para funcionar em cada local. Porque, como eu comentei, né, hoje a Reciclanip não opera diretamente, a gente opera por meio de parceiros, a CBL é um grande parceiro que a gente tem, e entre outros que nós temos também pelo Brasil, e, infelizmente, tem estados que nós realizamos coletas que não tem nenhum triturador, nenhum destinador naquele estado cadastrado, devidamente aprovado com licença de operação pelo IBAMA. Então, às vezes, acontece bastante, até, Maria, na nossa operação, a gente tem que cruzar 2, 3 estados com uma carga de pneus inservíveis para conseguir dar uma destinação ambientalmente adequada, para conseguir chegar, né, numa empresa destinadora cadastrada no IBAMA que esteja apta para transformar esse pneu inservível em um outro produto. Então, da nossa parte, sem dúvida nenhuma, hoje é a nossa maior dificuldade, realmente. É realmente a questão logística, no questão do tamanho do Brasil, né? Que é grande, né, gente? Comparado é grande. Né? Exato. E também uma questão aí que o Rafael até provavelmente também tem no dia a dia. O pneu, para você transportar, você não consegue fazer uma coleta em pouca quantidade. Para você otimizar e aproveitar esse frete, você tem que trazer uma carga completa, vamos falar assim. E mesmo que o pneu é um material
que você transporta, ele não dá muito volume, porque ele tem o pneu, o aro no meio, né? Então você transporta metade da carga vazia e metade carregada, vamos falar assim. Então, esse custo de frete versus o peso que você acaba coletando, inviabiliza você ir buscar 10, 15, 20 pneus no lugar. Então, a gente tenta fazer isso que você falou, você centraliza em alguns lugares, alguns pontos de coletas, ou em algumas empresas que acabam juntando esses pneus para você fazer essa coleta, porque senão você inviabiliza totalmente esse processo, entendeu? Hoje o maior desafio, eu acho que realmente é essa logística reversa do pneu. Então, quanto mais a gente conseguir deixar esses pneus juntos num local, melhor, entendeu? Quanto mais ele pulveriza, pior. Sem dúvidas. Ok. Eu tenho aqui uma curiosidade, eu preciso perguntar que é assim, ó, dentre os tipos de aproveitamento de pneus que vocês apresentaram, asfalto, granulado, cimentaria, etc. e tal, qual vocês acham, né, na opinião e no conhecimento de vocês, eles causam maior impacto para o meio ambiente, quer dizer, acham de melhor impacto para o meio ambiente, né? Causam, né? Olha, Maria, olhando do ponto de vista da Reciclanip, pelo menos, acho que a gente pode falar que todos são igualmente benéficos, né, ao meio ambiente, cada um com a sua particularidade. Quando a gente olha, por exemplo, a questão do coprocessamento, você utiliza o pneu inservível em vez de utilizar carvão de petróleo, de coque, que é importado, tem todo um processo, desgaste, maior nível de enxofre. Então, assim, o pneu inservível ele acaba sendo uma alternativa muito mais ambientalmente friendly, digamos assim, muito mais amigável, ambientalmente falando. E as outras mais destinações também, por exemplo, o asfalto, que o Caio muito bem comentou na apresentação dele, o asfalto borracha hoje, ele é um asfalto de muito melhor qualidade, de mais flexibilidade, que demanda muito menos manutenção na pista. Então, assim, eu acho que cada destinação tem a sua particularidade, claro, mas acho que todas elas são igualmente benéficas ao meio ambiente. Isso é ótimo. Caio, alguma observação nesse sentido? O ponto que a gente consegue mensurar isso é assim, é o que o Rafa falou, todas têm a sua importância, o importante delas é que elas não geram uma sobra, não tem um resto. Em todos esses processos, ele é 100% aproveitado. Não existe um resíduo que ainda você vai ter um problema para resolver, entendeu? Então, dentro de cada uma de suas particularidades, nenhuma delas existe uma sobra, entendeu? Todo o pneu, ele é aproveitado nelas. Isso é incrível, né? É incrível. Isso é incrível. Eu vou fazer mais 2 perguntas, depois a gente vai encerrar. Eu tenho aqui o Ricardo Alípio novamente. Nossa, aqui está o Ricardo Alípio super participando. Obrigada, Ricardo, novamente. O IBAMA fiscaliza as empresas de reciclagem ou coprocessamento, no sentido de coibir as comercializações de créditos frios por essas empresas? Pergunta aqui bem... não sei se é difícil, né? Para vocês, talvez não seja. Não, é uma excelente pergunta, na verdade. É uma excelente pergunta, Uma excelente pergunta. Hoje, por exemplo, olhando a operação da Reciclanip, tá? Como funciona? Parte dela nós operamos com os nossos pontos de coleta, onde nós custeamos ali a transportadora e o processo, né, da destinadora, da recicladora, e parte da nossa operação, Maria, ela funciona na forma de apoiar empresas terceiras que coletam o pneu inservível por conta própria e destinam esse pneu inservível como uma atividade comercial comum. Então, a Reciclanip também dá um apoio a essas empresas, porque elas também estão tirando o pneu do meio ambiente, né? Exato. E isso é feito tanto por parte dos fabricantes quanto por parte dos importadores. Hoje, essa declaração da destinação do pneu inservível ao IBAMA, ela é feita por meio do sistema do IBAMA, tá? Então, dessa forma que o IBAMA consegue controlar, primeiro, quem cumpriu ou não a meta, e publicar, por exemplo, o relatório de pneumáticos, que eu comentei também na minha apresentação. Então, hoje, são as próprias empresas recicladoras que lançam esses volumes no sistema do IBAMA. E, infelizmente, o sistema do IBAMA hoje, ele ainda não está apto, por exemplo, a exigir uma nota fiscal que comprove que esse pneu foi destinado.
que mostra que o pneu foi transformado em outro produto, foi vendido. Então, infelizmente, hoje ele demanda de fiscalização para garantir que esse pneu inservível está sendo destinado da maneira correta. Olhando do ponto de vista da Reciclanip, tá, o que nós fazemos da nossa parte é justamente exigir essa nota fiscal de toda empresa terceira que informa que destinou um pneu. Então, se você contata a Reciclanip falando que você destinou um pneu inservível, a gente vai exigir que seja comprovado com nota fiscal, com documentos fiscais, para garantir que esse pneu realmente foi de fato destinado. Porém, infelizmente, no IBAMA, hoje o sistema ainda não está apto para ter essa exigência. Então, a gente depende realmente de fiscalizações por parte do IBAMA. Isso é até um pleito nosso também, nós temos já conversado com o IBAMA algumas vezes, sobre a importância, né, de manter essa fiscalização ativa, próxima, né, de todas as empresas recicladoras. Infelizmente, eu não tenho dados, tá? Acho que o IBAMA não divulga o quanto ele realiza essas fiscalizações, né? Isso não é público, então nós não podemos informar, e nós não sabemos informar, na verdade, né, como é feita essas fiscalizações, mas sem dúvida nenhuma é um pleito nosso também para que haja cada vez mais fiscalização, para que a gente possa garantir que o pneu destinado está sendo de fato destinado da maneira correta. Ok. Caio, quer comentar? Exato. Esse, como o Rafael falou, é um desafio do mercado, né? Porque só para o pessoal aí que não faz parte, o que ele diz, créditos frios, pode ser empresas que acabam utilizando outros tipos de resíduo dizendo ser pneu, entendeu? Então, acho que a própria lei de resíduo sólido agora, que está cada vez crescendo mais e fazendo com que as empresas que geram resíduo de borracha tenham que dizer como destinaram, isso já vai acabar, eu acho que diminuindo também essa questão. Perfeito. Então, essa é uma luta nossa também, como o Rafael falou, a gente também priva por isso. Eu tenho, por exemplo, a gente tem linhas separadas, né, de resíduo de borracha com de pneu, cada um cumprindo aí dentro da sua resolução, no site do IBAMA lá, cada uma é lançada na sua resolução. Isso é muito importante, a gente faz parte aí da Arebop, que é uma associação dos recicladores. Essa é uma briga porque acaba sendo até comercialmente uma pessoa, para você pegar um pneu e levar ele a granulado, a pó ou até o chip para a cimenteira, é muito mais difícil do que você pegar um resíduo de borracha que não tem metal, que não tem nada, que está limpo, e fazer esse mesmo produto, entendeu? Então, até para nós, operadores aí da trituração, a gente luta aí também por essa questão de tirar esse certificado frio do mercado, porque acaba sendo desproporcional esse processo aí de você transformar um pneu em um produto de pneu reciclado ou um resíduo de borracha como se fosse um produto de pneu reciclado. É isso. Gente, eu falei, né, só tenho mais uma pergunta, mas eu vou emendar uma na outra, vou me matar aqui, mas aqui eu tenho curiosidade, não sei nem se como é que é isso, mas eu vou fazer aqui que a primeira e segunda juntas é o seguinte, quais são as tecnologias, ou qual tecnologia vocês apontam que envolve o processo, que destaca e envolve o processo de reciclagem? E junto, se a gente tem alguma novidade em relação à reciclagem que foi lançada, assim, que tipo, uma novidade expressiva, mesmo a gente tendo tido esse 2020 um pouco mais despacito, como diriam, né? Conturbado, no mínimo. Conturbado, vou falar despacito, que é para dar uma leveza na coisa, né? Bom, acho que o Caio também pode comentar até melhor do que eu nesse sentido, Maria, mas acho que hoje uma das principais tecnologias que a gente tem realmente na destinação é o processo que o Caio comentou realmente do asfalto borracha, né? Hoje a trituração do pneu, ela envolve alguns processos mecânicos, porém é um processo razoavelmente simples, a trituração primária, por exemplo, para fornecimento para cimenteiras, para coprocessamento. Porém, para você chegar num nível de pó de borracha,
que consiga aplicar e aplicar bem, né? Aplicar de maneira segura, ou de uma forma realmente boa no asfalto, demanda realmente uma tecnologia mais adequada, um cuidado muito mais fino, digamos assim, para conseguir. Com relação a novas tecnologias, como você muito bem comentou, 2020 foi um ano despacito, né? Infelizmente. Eu acho que a gente tem bastante coisas no radar, a gente está atuando aí já há muitos anos nessa logística reversa, então a gente está sempre recebendo empresas, conversando com projetos, startups e projetos nesse sentido de reciclagem de pneus. Hoje, por exemplo, nós temos a própria questão de geração de energia, você usar o pneu inservível para gerar energia elétrica. Então, é uma coisa que a gente tem estudado bastante, tem buscado viabilidade, tecnologias, e está se desenvolvendo aí. A gente acredita que no futuro isso vai ser uma realidade, você usar resíduo para gerar energia elétrica, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito interessante. A própria questão da desvulcanização, né, como eu comentei também, que é você conseguir utilizar essa borracha, 100% dela na fabricação de pneus novos, e você teria aí realmente um ciclo de uma economia circular 100% fechada, né? Seria um cenário sensacional. Porém, isso também ainda não é viável hoje. Então, são tecnologias que a gente tem estudado, tem buscado, olhando não só no Brasil, né, mas fora também. Então, a gente está sempre muito antenado nesse sentido. Olha, eu peço desculpas aqui que eu fiz as minhas perguntas e eu vou fazer só mais uma e a gente acaba, já passando aqui do horário. Mas a pergunta é de Leôncio Barão. O Leôncio é um grande incentivador nosso, nos dá muita consultoria na questão de pneus, enfim. E ele pergunta primeiro, ele cumprimenta: prezados, boa tarde, o Brasil é um dos maiores recicladores de alumínio no mundo. Principal motivo, o valor da latinha. O que falta para o pneu virar latinha, já que é tão valoroso? Olha, Maria, eu acho que um dos pontos principais aí que a gente tem diferencial no pneu é justamente esse processo de reciclagem dele demandar um investimento maior, né? Acho que a CBL pode falar disso melhor do que ninguém, mas não é tão fácil assim, você pegar um pneu e transformar ele num novo produto, né? Isso demanda um investimento nessa parte de reciclagem, fora toda a questão logística que a gente tem, né? Acho que você transportar um caminhão de latinhas, você consegue uma quantidade infinitamente maior. De latinhas, exatamente. Servíveis, né? Realmente. Então, acho que esses são dois pontos, assim, que a gente tem diferencial. Caio? Exato. E eu acho que também a questão é o que o Rafael falou até na pergunta anterior, esse processo de você querer, por exemplo, a latinha você consegue voltar a fazer alumínio, né? Para você pegar o pneu inservível que foi vulcanizado, para ele desvulcanizar, para poder ser usado de matéria-prima, é um processo hoje, não estou falando até no Brasil, tá? A gente acompanha aí, como o Rafael falou, Sim. até fora. O Brasil aí, nos tipos de destinações, a gente não deve nada para ninguém. A gente está fazendo aqui internamente o que o mundo está fazendo. E esse processo de desvulcanização, ele é um processo que todo mundo está querendo tentar, né? Porque, assim, seria o melhor dos mundos. Você pegar o pneu e fazer ele virar pneu de novo. Sim. Então, parte disso hoje é feito, mas em muito pouco volume, se você for ver, que seria o regenerado lá, que você consegue voltar a fazer uma massa com esse pó de pneu, mas é um mercado muito pequeno e que você ainda tem muitos padrões de qualidades que você não consegue absorver todos os tipos de pneu para fazer esse produto final, porque o pneu é uma mistura de vários tipos de compostos de borracha, então não é simplesmente você pegar uma borracha que toda misturou, você não desmistura mais como foi feito lá na produção. Então, acho que esse é o grande desafio aí, que é o que eu falei, não é um desafio nosso, tá? É um desafio, acho que do mundo inteiro aí tá atrás disso. Perfeito. Bom, desafios são sempre bem-vindos do mundo inteiro, ok? E a gente está ali, como você diz, o Brasil super bem colocado, a gente tem uma capacidade imensa de criatividade e de finalizar processos. Sim. Eu acredito muito nisso. E é isso, gente. Eu vou finalizar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente a presença de vocês, que foi muito bacana. O conteúdo foi fantástico. De novo, afirmo que a gente tem que voltar com ele aqui, a gente o fará.
Eu já estou até com umas ideias aqui de fazer um projeto, mas depois a gente conversa. E querem agradecer? Bom, acho que Maria, primeiramente agradecer uma palavra, né? Agradecer essa oportunidade que a gente tem, mostrar a nossa operação. Como eu comentei, é uma operação, nós temos muito orgulho sempre de poder falar sobre. Agradecer a oportunidade, agradecer a todos os ouvintes também, os comentários. Acho que foi um prazer para a gente poder participar desse evento aqui hoje, sem dúvida nenhuma. Legal. Caio? É isso aí, obrigado pelo convite aí, por estar mostrando aí que talvez é um ramo aí que às vezes as pessoas não estão aí, não aparecem muito na mídia, né? As pessoas não têm muito acesso, mas é muito legal mostrar que esse trabalho aí vem sendo bem feito aí há bons anos aqui no Brasil. Beleza, gente. Olha, quem está aqui participando conosco, meu também, muito obrigada. Eu peço a todos que se inscrevam no nosso canal. Vamos preparar aí um próximo ano de conteúdo rico, para a gente voltar a ter essas conversas informativas e bastante e gostosas, né? Esse bate-papo que só nos traz informações construtivas. É isso aí, gente. Francal Pneu Show, trazendo conteúdos que transformam. Tchau.